Bom dia, gente! Passando aqui com mais uma leitura bíblica com você, lendo a Bíblia diariamente com você. E hoje eu estarei lendo Salmo 17, que se diz assim: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quando ao trato dos homens, pela palavra dos seus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos seus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos para que a minha pegada não vacile. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta minhas palavras. Faze maravilhosas tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das suas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Perecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela sua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida, e cujo ventre enche do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfazer-me-ei na tua semelhança quando acordar. Esse salmo de Davi, é uma oração de súplica a Deus. Ele mostra que, que de fato os cristãos podem recorrer a Deus em busca de socorro e proteção, pois Ele não desampara aqueles que lhe pertencem. Esse salmo mostra que Deus é o refúgio de seu povo, Quando fala aqui no primeiro versículo, examine-me, Senhor. Quando ele fala, ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvido às minhas orações, que não é feita de lábios enganosos, Davi suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração, pois as suas palavras não procedem de lábios fraudulentos, Davi ali, ele busca a Deus e ele sabia quem ele era diante de Deus, E Deus também sabia quem era Davi. A cena retratada por Davi no início do Salmo 17 é de um tribunal. Basicamente, Davi se aproxima, de Deus em oração, do tribunal divino, e recorre àquele que é juiz de toda a terra e que julga todas as coisas com retidão. Ele recorre ao juiz de toda a terra, porque ele sabe que Deus julga as coisas com retidão, Então, por isso, Davi recorre a Deus. Sai a minha sentença diante do teu rosto, atenda o teu olho à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me, examinaste e nada achaste, Davi, ele era sincero, ele não falava com lábios enganosos, ele sabia quem ele era diante de Deus,
E Deus, ele é o refúgio do seu povo, daqueles que são seus filhos, né? Que andam, que tem uma vida de retidão na presença dele. Ele conhece, né? Davi sabia quem ele era, mas Deus também sabia quem era Davi. E ele falava com lábios sinceros, não era com lábios enganosos, né? Não era com lábios fraudulentos, enganador, ele não era, ele era sincero, Davi. E aqui quando ele fala, guarde-me, Senhor, esse salmo aponta para o amor de Deus derramado sobre aqueles que têm aliança com ele, né? E então estamos ancorados na fidelidade do amor de Deus revelado em sua aliança. Davi entende que a presença protetora de Deus é real para com seu povo. Ele fala aqui no 6, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta minhas palavras. Faz maravilhosas tuas beneficências. Tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam contra a sua destra. Né? A confiança de Davi. Ele sabia que o Senhor é uma âncora, né, para os seus filhos. Estão ancorados na fidelidade do amor de Deus. Né? E na parte final, Davi pede pela intervenção direta do Senhor contra os seus adversários. O pedido não é de vingança, mas é de justiça. Davi não pede que o Senhor se levante contra essas pessoas porque elas são pessoalmente suas inimigas, mas principalmente porque elas são inimigas de Deus. Né? Elas são inimigas de Deus. Levanta-te, Senhor, detém-no e derriba-o para minha alma. Livra minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo. Quando a mim contemplarei a tua face na justiça, satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar. Davi, ele não pede em oração vingança, não. Ele não quer vingança daquelas pessoas que estavam perseguindo ele. Ele queria justiça. Ele pedia a Deus que fizesse justiça por ele, porque Deus julga com retidão. Deus, ele é o juiz da terra, de toda a terra, né? Então, aquelas pessoas não eram inimigas de Davi, elas eram inimigas de Deus, porque Deus era escolhido. Davi era o escolhido de Deus. Né? Esse salmo é maravilhoso. Eu queria continuar, mas, né, esse salmo é maravilhoso. A confiança de Davi em Deus. Essas pessoas, elas não eram inimigas de Davi, elas eram inimigas de Deus. Se reflita nessa palavra nessa manhã. Deus abençoe seu dia. E coloca sua vida nas mãos do Senhor e confia que Ele é o teu protetor, Ele é o teu melhor amigo, o amigo de todas as horas em que nós podemos colocar o nosso coração nele. Amém? Deus te abençoe, coloque a sua confiança no Senhor.